Sejam bem-vindos ao canal Prédicas Teológica, um canal onde abordamos teologia, abordamos assuntos bíblicos. E você que ama o estudo da palavra, você que gosta de teologia bíblica, teologia sistemática, se inscreve no canal. Vamos produzir muitos assuntos, muita coisa boa tem para nós. Então bora, vamos ao assunto. Vamos tratar de um assunto bíblico. Vamos extrair algumas lições da confissão de Pedro. Algo muito interessante para a vida da igreja. Nós vamos entender algumas revelações, algumas pérolas preciosas que está nesta confissão. Esta confissão está nos 3 evangelhos sinóticos, mas eu quero me embasar no Evangelho de Mateus, capítulo 16, aonde a Bíblia começa narrando que Jesus está passando agora nas regiões de Cesareia de Filipe. Ele está agora com a sua comitiva apostólica, ele está com seus 12 discípulos, para fazer algumas perguntas, para fazer algumas indagações. E ele começa a fazer algumas perguntas didáticas. A primeira pergunta de 2, ele faz a primeira dizendo: quem os homens dizem que eu sou? Logo os discípulos eles estão dizendo que tu és o João Batista. Outros estão dizendo que tu és o Elias, Jeremias ou um dos outros profetas. Interessante que esta pergunta, para ser bem compreendida, nós não temos que olhar agora para o Evangelho de Mateus capítulo 16, mas nós temos que ir lá no capítulo 10, voltar alguns capítulos para entender o porquê dessa pergunta. Porque no capítulo 10 ele havia enviado discípulos com uma missão: curar os enfermos, expulsar os demônios e proclamar o reino, anunciar o reino. E agora, quando eles regressam, Jesus está preocupado se o povo havia entendido a mensagem, se o povo havia compreendido a mensagem do reino. Agora Jesus, ele faz essa pergunta para compreender o nível de compreensão que o povo havia recebido e aderido à mensagem do reino. Agora Jesus faz a segunda pergunta. Se a primeira foi uma pergunta externa para o povo, o que eles estão dizendo que eu sou, agora ele faz uma pergunta de um nível interno: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Agora paira um silêncio no ar. Eu penso que Pedro olha para João, que João olha para Bartolomeu, e agora Pedro, sempre afoito, ele levanta a mão e diz: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus agora abre um sorriso e diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Interessante que ele usa aqui Simão Bar-Jonas. Bar quer dizer filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Então, para entender o Evangelho, ele é fruto de uma revelação do Pai, de uma revelação do céu. Ele não é fruto de algo natural, algo terreno, não. O Evangelho é fruto de revelação de cima. Então, todos os métodos, todos os argumentos, tudo que se deve ser usado tem que ser dado do céu para a terra. Para nós podermos compreender as atitudes do reino e interagir com o reino, nós não podemos ter uma questão apenas de métodos humanos, métodos naturais, não. Os métodos são celestiais e são métodos produzidos pelo Pai, dado à igreja. A lição que nós entendemos é que os métodos do reino não são naturais e nem terrenos e nem carnais, muito menos carnais, são métodos espirituais e são métodos celestiais. Esta é a primeira lição. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Então o fruto da revelação é um fruto que vem do Pai, que vem dos céus
para nós. Isto eu quero reiterar esta verdade, essa lição, porque a revelação do Cristo é do céu. A revelação do Filho do Deus vivo é do céu. E agora Jesus vai falar no verso 18. Eu te digo que tu és Pedro. Interessante que há um trocadilho, né? Porque no verso 17 ele chama de Simão Bar Jonas. Agora ele diz, eu te digo que tu és Pedro. Entendemos outra lição muito importante, que quem trocou o nome de Simão para Pedro foi Cristo, dizendo que tem que ter uma troca de identidade para compreender as revelações do reino. Não pode ficar com a mente fechada, com uma mente natural. Nós temos que receber pelo Espírito a mente do Espírito. E não somente receber a mente do Espírito, mas também ser nascido de Deus, ser trocada a nossa identidade, deixar que Cristo mude coisas em nós para nós podermos receber completamente a mensagem do reino. Nós temos que deixar algumas coisas e deixar que a mente do Espírito tome o nosso entendimento e nós possamos receber tudo que é do reino para a nossa vida. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, não é Pedro, como diz a igreja romana, a católica romana, não. A pedra que ele está se referindo é dele mesmo, a pedra angular, a pedra inabalável. A pedra que sustenta o fundamento da igreja, a pedra angular, se chama Jesus Cristo. A igreja está bem firmada, a igreja espiritual, ela está bem firmada, bem balizada, a bases que não são inabaláveis, elas não abalam-se. Sabe por quê? Elas são inabaláveis, porque o Deus que estamos firmados é um Deus inabalável, um Deus de firme. A igreja está bem firme. A igreja está bem fundamentada, ela é coluna da verdade, ela é coluna de sustento, ela é aquilo que faz as verdades de Deus ser proclamada. A igreja está aqui para proclamar as verdades do Cristo. Nós temos a mensagem do Cristo, uma mensagem cristocêntrica. A igreja verdadeira, nós temos esta mensagem centrada, que Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Esta é a segunda lição. A terceira lição, ele diz, essa daí é a minha igreja. Interessante que é a primeira vez em toda a Bíblia que aparece igreja, o nome igreja aqui. E aqui eu entendo que há uma revelação. Se Pedro levantou a mão e diz, eu sei quem tu és o Cristo, tu és o Messias, que o Antigo Testamento se referia, tu és o Messias dos judeus, tu és o Cristo, o prometido do Pai, tu és o Filho amado do Pai. Agora eu vou te revelar algo, Pedro, eu vou te revelar algo muito forte, eu vou te revelar a igreja. Interessante que tudo é fruto de revelação pelo reino. Deus começa a se revelar. Ele se revela em Cristo, agora ele vai revelar por intermédio da igreja. A igreja agora é firmada pelo fundamento, pela pedra, esta pedra de fundamento que é Cristo. E ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, para poder vencê-la. A igreja está bem balizada, não tem como ela perder a estrutura, ela está inabalável, porque ela está na revelação do Cristo. E nós estamos nesta revelação que vem de cima, porque é de cima que vem a revelação, é de cima que vem o revestimento, é de cima que vem o Espírito, é de cima que vem a palavra, é de cima que vem todo o que nós precisamos. A sabedoria é do alto, o poder é do alto. A nossa natureza não é mais terrena, é uma natureza celestial, é uma natureza que vem de cima, provida pelo Espírito Santo. Entendemos então a terceira lição. A igreja está bem balizada, os infernos não prevalecerão contra a igreja. É certo que existe aqui a questão que a igreja ela pode ser vista de duas formas: a igreja como organização e a igreja como organismo vivo. A igreja como organização, como a igreja ela pode falhar, a igreja como denominação ela pode falhar, mas a igreja
organismo vivo. A igreja de Cristo, o corpo místico, o organismo vivo de Cristo na terra, ela não falha, porque ela está bem firmada no Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar essa reflexão bíblica para que a sua fé venha a ser edificada. Receba então essa reflexão em nome de Jesus, e Deus abençoe a todos. Amém e amém.